This meeting is being recorded. Letícia, podemos iniciar. Tá bom, obrigada, André. Bom dia a todas e todos, bem-vindos. Declaro aberta a sessão de audiência pública de hoje, que faz parte da consulta pública CP 005-2022 SGM-SDP, cujo objeto é a concessão dos serviços de gestão, operação e manutenção dos parques municipais da orla da represa Guarapiranga. Esse projeto, ele se insere na perspectiva de uma requalificação global da orla da represa, que em conjunto com demais ações do município busca fomentar a criação de um círculo de lazer, um círculo turístico e ambiental na cidade. Então, diante do mapeamento das necessidades locais, mostrou-se necessário uma reforma e recuperação das edificações já existentes, os caminhos, as áreas gramadas e cimentadas, playgrounds, quadras e também a inserção de um novo mobiliário. A consulta pública está sendo conduzida pela Secretaria de Governo Municipal, em conjunto com a São Paulo Parcerias, que é a estruturadora do projeto. Ela tem como objetivo colher da sociedade civil contribuições para o aprimoramento do projeto e dos documentos editalícios que o compõem. Essa consulta está aberta desde o dia 1 de junho e se encerra no dia 5 de julho. E é nesse contexto da consulta que se insere a audiência pública de hoje. Essa é uma reunião aberta aos cidadãos e às instituições interessadas. Ela possui caráter consultivo e tem como objetivo expor as principais informações relativas à modelagem e ensejando possíveis manifestações, perguntas, colaborações dos representantes da sociedade civil. Eu aproveito e reforço que, além do recebimento das colaborações aqui durante a audiência, é fundamental também que elas sejam endereçadas ao e-mail do projeto, que é o concessões, sem acento e sem cedilha, guarapiranga@prefeitura.sp.gov.br. Eu vou pedir para o Enzo colocar aqui no chat da plataforma para facilitar, porque isso auxilia a gente fazer uma análise mais apurada em relação aos pontos trazidos. Cabe ainda dizer que os principais documentos relativos à modelagem estão no site da Prefeitura, na página da Secretaria de Governo, na seção dos projetos de desestatização. E também vai ser disponibilizado aqui no chat da plataforma. O tempo da audiência de hoje vai ser de 1 hora, tendo o final previsto, portanto, para as 11. Há a possibilidade de prorrogação a critério da mesa. Essa audiência vai ser gravada e, posteriormente, ela é disponibilizada no canal da São Paulo Negócios no YouTube, tá? Então, acho que justamente com o objetivo de possibilitar as mesmas condições de participação para todos os presentes, eu vou passar algumas regras de condução e de como vai acontecer a audiência. Então, assim que eu finalizar de apresentar as regras aqui, a São Paulo Parcerias vai apresentar o projeto. Eu peço que perguntas ou comentários sejam feitas preferencialmente por escrito, no chat da plataforma. Ao final da apresentação, essas perguntas vão ser lidas pelo André, que faz parte da nossa equipe, em blocos e por ordem de inscrição. E essas perguntas também vão ser respondidas pela mesa técnica em blocos. A palavra pode ser passada aos participantes que queiram complementar as perguntas no momento em que ela for lida, sendo que essas manifestações têm um limite de 2 minutos. Eu lembro que os participantes devem manter o áudio fechado no momento que não estiverem com a palavra, por favor, e lembrando que a mesa organizadora pode desligar o áudio ou vídeo dos participantes se for necessário para garantir a ordem e continuidade da audiência. Feitas essas considerações, eu passo a palavra para a equipe da São Paulo Parcerias para a apresentação do projeto. Boa audiência para todos. Obrigada, Letícia, pela introdução. Primeiramente, agradecer a presença de todos, a participação. Primeiro, pontuar também qual é o papel da São Paulo Parcerias, né, em relação a esse projeto.
A São Paulo Parcerias ela é uma empresa municipal, estruturadora de projetos de concessão, parceria público-privada e parceria com o terceiro setor também, e auxilia o município na estruturação desse tipo de projeto, sendo que a Secretaria do Verde e a Secretaria do Governo, elas são parceiras aí da São Paulo Parcerias na estruturação, no caso do projeto aqui de concessão dos parques da Guarapiranga. Então, eu vou fazer uma apresentação sobre o projeto. Está aqui comigo técnicos que auxiliaram a estruturação desse projeto, tanto urbanistas, advogados, economistas. Então, a gente está aberto a perguntas e esclarecimentos. Só me apresentando novamente, sou Mayra Madrid, diretora aqui da São Paulo Parcerias. Então, eu vou projetar aqui a apresentação. Pronto, acho que todos conseguem ver, né? Legal. Bom, pessoal, acho que primeiro a gente queria pontuar a importância da represa da Guarapiranga, né? Então, a gente está atuando nessa região da cidade, a prefeitura possui essa atuação forte aí na região da cidade. E a represa, ela é responsável por 40% do abastecimento da água para a cidade de São Paulo. Então, ela tem uma relevância nesse sentido muito forte. Também abriga diversas espécies vegetais e animais nativas da Mata Atlântica, que é um bioma em extinção, e ela possui diversas praias, atividades aquáticas para lazer da população. Aqui a gente demonstra, de maneira ilustrativa, essas atividades que hoje já ocorrem e que têm o potencial de serem ampliadas, né, no usufruto da represa. Então, potencial náutico, potencial esportivo, de lazer, lazer ambiental. Então, ela é muito relevante para o cidadão, e a ideia aqui do projeto é potencializar essa relevância, né? Conectar cada vez mais o cidadão à represa. Só lembrando um pouco do histórico, a represa ela foi construída inicialmente para geração de energia e agora para abastecimento de água, né, a funcionalidade dela. Ao longo da sua existência, foram implantados diversos clubes, marinas, a utilização aí para esportes náuticos, mas ao longo do tempo, essa ocupação, né, ela também passou a ser associada com ocupações irregulares das suas bordas, o que afeta ali seu objetivo também ambiental da represa. Então, ao longo desse tempo, tanto o governo do estado quanto a municipalidade entendeu que era necessária a criação de parques ao longo das suas bordas, para conter, né, essa ocupação irregular e preservar ali as margens da represa. Em 2008, esses parques foram implantados em sua essência, então houve um esforço muito grande na implantação dos parques, mas hoje a gente observa que esses parques eles demandam uma reforma na sua infraestrutura, a inserção de novos atrativos para que a população se conecte mais a esses parques, usufrua mais do potencial desses parques. E, para tanto, a prefeitura está lançando 2 projetos aqui essenciais, né, que se interconectam, que é o projeto que a gente está fazendo audiência pública hoje, da concessão dos parques da Orla da Represa, e o projeto chamado de CETEC Guarapiranga, que é um centro turístico, educacional e cultural da Guarapiranga, que será implementado ali no antigo Clube Santa Paula, uma área hoje em abandono, mas que se configura num patrimônio histórico-cultural da cidade de São Paulo, em especial sua garagem de barcos, projetada pelo arquiteto Vila Nova Artigas. Esses 2 projetos, eles buscam, então, se associar entre si e criar um ecossistema que potencialize ali o desenvolvimento da região da represa, a inserção de novos atrativos e atividades e reforçar o seu aspecto ambiental. Então, hoje a gente está falando aqui da concessão desses 7 parques, né? Sendo que um seria um novo parque a ser implementado. Então, quais são os parques da parceria? O Parque Guarapiranga, o Parque Barragem da Guarapiranga, o Parque Praia do Sol, o novo Parque Praia São Paulo, né, que será implementado, o Parque Linear Castelo, o 9 de Julho e o Linear São José. Esses parques, em grande parte, estão implementados hoje em áreas da EMAI, né, que é uma empresa estadual, listada em bolsa,
E a prefeitura tem estabelecido tratativas, né, então a Secretaria do Verde e a EMAI, para firmar termos de cessão definitivos desses parques. Hoje já existe um acordo, inclusive, assinado em termos por conta da implantação desses parques, hoje a Secretaria do Verde gere os parques, mas estão sendo firmados acordos individualizados de cessão desses parques para esse VME. Do ponto de vista geográfico, aqui a gente destaca a distribuição dos parques ao longo da represa, sendo que é importante destacar também a forte conexão aqui da ciclovia, né? Então, os parques eles são conectados em grande parte pela ciclovia, então tanto as ciclovias internas dos parques, elas vão ser requalificadas também para potencializar essa conexão ao longo da extensão da represa. Então, é importante destacar esse ponto. Os 7 parques somados, eles têm uma área de 1.150.000 metros quadrados, tá? Então, representam uma grande área de extensão. Tem 830 mil visitantes ao ano. Isso em 2020, então, foi um ano impactado ainda pela pandemia, o que deve majorar ali o potencial de usufruto do parque. Hoje, a prefeitura gasta cerca de 9,5 milhões ao ano para manter esses parques, né? Então, a zeladoria, a vigilância, o manejo desses parques. Mas, ainda assim, uma característica é que, na percepção da população, e também em relação a vislumbrar a sua infraestrutura, 5 desses 6 parques foram considerados em pesquisas recentes com indicadores ruim ou regular, né? Do ponto de vista da sua infraestrutura, a sua provisão de serviços. Então, a ideia é realmente melhorar essa provisão de serviços para o cidadão por meio dessa parceria. E, para tanto, a gente estabeleceu algumas etapas, né, em conjunto, Secretaria do Verde, Governo e São Paulo Parcerias. Lá em 2021, ainda, foram feitas pesquisas, visitas técnicas, análise fundiária, oficinas com os técnicos da Secretaria do Verde e conversas com atores locais. Ali, no começo, então, de 2022, foram realizadas oficinas com participação popular para discutir diretrizes, especialmente do plano diretor desses parques, né? Um processo conduzido pela Secretaria do Verde. O que é o plano diretor? É um documento de longo prazo, ali num horizonte de 10 anos, que destaca os objetivos e regras para usufruto dos parques. E esse plano diretor vai ser publicado em consulta pública também em breve, e vai dar todo o regramento geral que tanto a concessionária quanto os usuários devem seguir no dia a dia do usufruto do parque. Também foi estabelecida uma pesquisa de opinião com os usuários dos parques para entender os seus anseios, né, os anseios dos usuários, as principais dificuldades que eles veem em relação à utilização dos parques. Também, e ao longo desse tempo, foram finalizados os documentos que hoje estão em consulta pública e que podem aí ter contribuições da sociedade civil. A pesquisa de opinião, né, a pesquisa feita com os usuários, ela demonstrou aqui, foi feita em março desse ano, demonstrou que um grande anseio ali dos usuários dos parques é a provisão de mais segurança, também atender aí maior acessibilidade dos parques, ter mais espaços de piqueniques, alimentação, acho que isso é uma demanda forte ali dos usuários. E também 90% gostaria que os parques tivessem estruturas de visitação mais robustas, né, como passarelas bem cuidadas, torres de observação. Então, dá para ver que os usuários já têm essa percepção das necessidades ali dos parques. E, para tanto, no âmbito dessa concessão, desse projeto, foram construídos objetivos, né, e metas para que esses anseios fossem incorporados no projeto, né? Então, é uma concessão aqui de 25 anos, que busca reformar toda a infraestrutura dos parques, inserir atrativos, considerando também a acessibilidade universal dos parques, prover uma nova programação com atividades esportivas, de lazer e ecoturismo. Como eu falei anteriormente, né, valorizar o uso da bicicleta, então, requalificando a ciclovia dos parques e criando esse incentivo ao ciclismo de maneira global. E do ponto de vista ambiental, estabelecer uma requalificação ambiental desses parques, daí a gente vai falar um pouco mais à frente os itens, né, que estão envolvidos nessa requalificação,
mas basicamente plantio de árvores, limpeza adicional de córregos, combate à erosão, e também introduzindo aqui o programa Parque Escola, né? O que é o programa Parque Escola? Vou falar um pouco mais detalhadamente, mas ele é uma maneira de tornar perene essa relação ambiental, né, entre o usuário, a comunidade do entorno e os parques, né? Então, não só a ideia do projeto é não só melhorar o meio ambiente, requalificando ali os parques, mas também tornar, potencializar e tornar perene essa cuidado, né, com o meio ambiente, essa relação, com o meio ambiente. E para isso, né, então é importante dizer que o contrato ele tem regras firmes, né, então de encargos e de deveres do parceiro privado, e também o papel forte do poder público em associação com um verificador independente para fiscalizar essa concessão e avaliar o desempenho da concessionária. Então, o parceiro privado ele tem como dever fazer toda a administração, manutenção e operação do parque, fazer a vigilância e zeladoria, como eu falei, né, reformar as edificações, prover mobiliário, sinalização visual, efetuar um manejo e cuidar para efetiva preservação ambiental da vegetação, também enriquecer, né, a vegetação, oferecer atividades gratuitas à população. Esse é uma introdução que vem já de outros projetos de parques, por exemplo, da construção do Parque Trianon, um número mínimo de horas de atividades gratuitas à população a cada mês. E também questões que eu já falei, como a educação ambiental, seguir o plano diretor e outros regramentos dos parques. O parceiro privado ele pode se remunerar por meio de receitas como locação de itens, aluguel de infraestrutura, pontos de alimentação, eventos, ensaios comerciais, desde que respeitado, né, todo o regramento do contrato e o plano diretor também do parque. É importante frisar, isso é muito importante, que a própria lei que autorizou a concessão de parques, ela veda a cobrança de ingresso ao acesso aos parques. Então, isso não é uma fonte de receita e é vedada essa cobrança, tá? Então, só para deixar claro. E o poder público, ele vai fiscalizar essa atuação, vai aprovar todos os projetos que forem apresentados pelo parceiro privado, então projetos de intervenção, planos de manejo, etc., planos operacionais, e um verificador independente vai auxiliar na avaliação do desempenho da concessionária. Então, ele vai fazer trimestralmente uma avaliação de indicadores, que inclui limpeza, manutenção, e isso vai gerar uma nota que impacta, inclusive, o quanto a concessionária tem que pagar ao poder concedente de outorga. É importante destacar também que a própria população, então os usuários dos parques, eles vão ter voz nessa avaliação de desempenho, tá? Então, vai ser feita também trimestralmente uma pesquisa de opinião do usuário, que também vai impactar ali a remuneração da concessionária. Sobre o processo de requalificação ambiental, é importante destacar que foram incorporadas exigências, né, e obrigações. Então, essas aqui são as obrigações mínimas, mas também tem uma visão contínua, né, nessa preservação e requalificação ambiental. Então, no mínimo, o parceiro privado vai ter que plantar 10 mil novas mudas nos parques, isso em locais previamente estabelecidos em conjunto com a Secretaria do Verde, tá? Destacando a característica de cada parque, né? Avaliando a característica de cada parque. Fazer o manejo de vegetação exótica invasora, com toda a limpeza. A gente sabe que ali na hora tem algas que pioram a qualidade das águas, então no âmbito ali adjacente, né, aos parques, isso se dá. Também fazer a inserção de ecobarreiras e limpeza dos córregos que estão conectados aos parques, tá? Na medida da sua responsabilidade, isso está bem destacado nos documentos, e a prevenção e remediação de erosão nos parques. E aqui o programa Parque Escola, né? O programa Parque Escola, ele foi construído muito em conjunto com a UMAPAS, que é uma área técnica da Secretaria do Verde, e ele diz respeito a atividades obrigatórias que serão realizadas do ponto de vista da educação ambiental.
tanto por meio de visitas guiadas aos parques, atividades de sensibilização e formação, como cultivo de hortas, compostagem nos parques, e pesquisa também, acadêmica e de campo, e que serão feitas por meio desses centros de educação ambiental e núcleos de educação ambiental que estarão espalhados ali nos parques. E existe um regramento de horas mínimas nessas atividades de educação ambiental que a concessionária deverá prover, isso tudo avaliado por uma comissão da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Bom, outras iniciativas, só para destacar também, são a provisão de novas áreas, né, a inserção de novas áreas de alimentação nos parques, com garantia de opções populares também, de refeição. Já falei das atividades de interesse coletivo, melhor demarcação da vigilância dos parques, para tornar os parques também mais seguros, a percepção do usuário, caminhos acessíveis e estruturas adequadas. E aí, agora, do ponto de vista do conceito arquitetônico que foi incorporado ao edital, eu vou deixar aqui a Carolina Coroa, nossa assessora arquiteta e urbanista, falar a respeito desses pontos, né, do programa de intervenção de cada um dos parques da represa. Carol, por favor. Bom dia a todos, agradeço aqui a presença. Basicamente, o projeto, a gente se baseou num conceito das wetlands, né? São as áreas alagáveis que existem em diversos países do mundo, principalmente no sudoeste asiático, e que eles possuem muitos parques, que são esses parques esponja, né? Esses parques que possuem essa vegetação de campo de várzea, como nós temos aqui, e que são parques fundamentais também para o controle, né, da cheia e da seca desses corpos hídricos, né? Então, são parques que possuem diferentes morfologias de acordo com a cheia e a seca das estações, né? Então, eles se configuram, se modificam. Então, foi um desafio e, ao mesmo tempo, um grande aprendizado a gente trabalhar com um parque que vai se modificar ao longo do tempo, né? Então, com estruturas que sejam passarelas ecoturísticas, né? Para as pessoas poderem ter uma acessibilidade aí de todo o parque, as pessoas cadeirantes, idosas, crianças poderem acessar, ter espaços de lazer, decks, mirantes, né? Que as pessoas possam desfrutar das vistas da represa, ter as torres de observação de aves e das próprias vistas, que a parte de observação de aves é muito forte lá na represa, já acontecem diversos movimentos, o passarinhando, né, vários outros movimentos de observação, e tem um maior patrimônio ambiental de aves aquáticas do município. Investir em estruturas e serviços ecossustentáveis também, então, trabalhar com estruturas móveis, né, containers também, pela questão para diminuir, dirimir o impacto assim, ambiental também que possa ter da inserção dessas estruturas na parte hídrica da represa, né, como a Maíra destacou, que tem essa importância e relevância extrema para abastecimento em São Paulo. E também alguns parques onde a CETESB anualmente libera também o banho pela qualidade da água, a gente tem essas estruturas de apoio ao banho e pires náuticos de acesso. Isso que é uma demanda já dos atores locais da região, que os parques também sejam acessíveis por barco, né? Que existe toda essa questão desse acesso aquático, né? Então, obviamente, mantidos o impacto ambiental, dirimir esse impacto ambiental que possa ter. Pode passar. Pode passar, isso. Então, aqui só para a gente explicar a questão pensada para cada parque, aqui a gente tem o primeiro parque Guarapiranga, é um parque que possui um perfil, né, de florestal, né, é um parque que foi concebido até pelo Burle Marx na década de 70 e tem caminhos de paralelepípedo, né, muitas áreas de lazer, mas é um parque que precisa de reforma na sua estrutura. Ele tem um perfil que é um parque único que possui toda a sua estrutura em alvenaria, né? Os outros parques têm as estruturas móveis, né, devido às restrições da legislação estadual e municipal da represa. Então, assim, ele tem uma vasta estrutura, né, a parte toda esportiva que ele tem de quadras, campos, ele tem 4 conjuntos de banheiros em alvenaria, tem diversas edificações até que poderiam ser convertidas em pontos de alimentação muito atrativos no meio da mata, mas que devem ser reformados. Temos também toda a orla do parque, né, que é uma orla que hoje não é acessível, e que com o projeto ela se tornaria acessível, ela tem
belas vistas da represa, toda a parte com essa parte do patrimônio ambiental também, que hoje não tem esse usufruto. Então, para esse parque também, para realizar essa conexão, visto que ele tem um desnível muito grande entre a rua, a parte, né, maior dele, assim, do meio, e a parte da orla, a gente imaginou fazer a inserção de uma passarela ecoturística de conexão dele, né, prover o acesso náutico, ter um espaço com um deck de lazer ali perto da orla para essa questão da educação ambiental, do ecoturismo, dessa visitação, e essa conexão, né, entre um ponto mais alto do parque até a orla, que tem um desnível relativo, a gente imaginou colocar um funicular, né? Até alguns parques em São Paulo já possuem esse funicular, que seria uma conexão de baixo impacto, assim, numa estrutura já existente lá, não haveria supressão de nenhuma vegetação, obviamente, o projeto é bem responsável ambientalmente. Então, para criar também esse novo passeio, essa nova experiência com a Mata Atlântica em São Paulo. E o parque também tem várias estruturas de lazer que poderiam, né, como antigas churrasqueiras, poderiam ser reformadas para realização de eventos, para apropriação da comunidade. Pode passar. Então, aqui é uma imagem que a gente tem hoje da orla do parque, que não possui acesso atualmente, que poderia ter essa conexão da passarela, essa apropriação com algumas atividades aquáticas, e para melhores vistas da represa e também de todo esse patrimônio ambiental que existe na região. Pode passar. Então, para o Parque Barragem do Guarapiranga, o Parque Barragem do Guarapiranga, ele já vem com esse conceito bem das wetlands mesmo, né? De todos os parques, o Parque Guarapiranga é o único que possui esse perfil florestal, assim, diferenciado, e agora esses parques todos que nós vamos ver do outro lado da orla, daqui para frente, tem esse perfil de variar muito a sua morfologia e toda a sua estrutura de acordo com a cheia e seca da represa. Então, para esse parque, a ideia é que seja feita uma passarela de conexão entre os dois lados do parque, os dois acessos hoje em dia, porque nos períodos de cheia, esse parque inunda, né? Tem um caminho cimentado que ele inunda, então, prover uma passarela de conexão para os mais diferentes públicos também, com acesso náutico também pelo parque. A gente imagina colocar uma torre de observação, né, também para turistas, para atividades de birdwatching, e também fazer toda a reforma da estrutura já existente, ter uma inserção de novos banheiros, né, de estrutura de vestiário, de apoio ali perto dos campos de futebol, desculpem, que já existe, inserção de estacionamento também, que o parque demanda, né, e não possui, e essa parte de alimentação, com restaurantes, café também. Esse parque, vem muitos ciclistas do Parque Bruno Covas que fazem esse passeio, eles continuam pela ciclovia, vão até o Parque Barragem, e tem essa grande porção da própria barragem que é utilizada por bicicletas, para caminhadas, e que não tem pontos de apoio aos serviços, e não faz com que as pessoas permaneçam mais tempo no parque. Então, é prover basicamente essa estrutura de visitação. Pode passar. Aqui, então, temos o Parque Praia São Paulo, na verdade, seria uma extensão do Parque Praia do Sol, né, o parque existente. É um terreno municipal também que hoje em dia se encontra fechado, sem utilização, e tem-se a ideia, assim, de prover essa estrutura do zero, né? Então, caminhos, já tem uma porção vegetal que a gente poderia fazer um enriquecimento arbóreo, criar trilhas, também tem essa área de eventos, de alimentação, quadras de beach tênis, que é um pedido da comunidade de entorno histórica, campo de futebol, e ter também essa parte de estacionamento, e também seria a previsão de um hub de inovação da ADESAMPA, que seria um equipamento aí de atração, de atividades, e também de ter esse parque mais ativado, né? Então, fora isso, temos um terreno em área lagável que poderia ser apropriado para a inserção de uma passarela, uma torre de observação, também trazendo esse caráter ecoturístico para o parque. Pode passar. O Parque Praia do Sol, então, esse também é um parque existente, é um parque que demanda diversas reformas, né? Então, ele principalmente tem uma área aí que poderia ter um enriquecimento arbóreo significativo, então, tem várias falhas ali de vegetação, então poderia ser fazer esse enriquecimento arbóreo,
O parque possui essa área de banho, então ele e o 9 de Julho são os únicos parques que, segundo a CETESB, os estudos atuais ainda permitem o banho, né, esse contato primário com a água. Então, poderiam ter esses piers de apoio ao banho, esse deck de lazer, esse acesso náutico, fora também valorizar, criar estruturas para funcionários que não existem, né, melhorar a administração, ter pontos de lazer, pontos de alimentação mais próximos ali das atividades esportivas das quadras, quanto pontos de alimentação ali mais próximos da orla. E esse parque já foi utilizado para diversos campeonatos esportivos, aí até brasileiros, tem um campo de futebol de areia bem interessante, então também esse parque poderia receber eventos esportivos aí de praia, que seriam bem interessantes, e tem uma pista de skate também, que já é um pedido histórico da comunidade do entorno. Então, aqui temos uma imagem do que poderia ser esse deck de lazer, essa formalização da área da praia, né? Também com esse deck elevado que vai variar, porque esse parque fica em parte, às vezes, submerso durante a época das cheias, mas então todas as estruturas previstas são para que o parque possa ser utilizado em todos os períodos do ano, com esses apoios ao banho e também criando essa nova área de lazer para os paulistanos. Pode passar. Então, aqui essa área de alimentação, que a gente pensou ali com essa cara de praia mesmo, que já existe no local, toda essa areia, essa parte. Então, poderia ter esse ponto de alimentação e uma opção bem diferenciada para a cidade, assim, não existe muito esse tipo de espaço, de lazer e de gastronomia na cidade de São Paulo. Então, acho que poderia ser um diferencial. Pode passar. Então, aqui, nós, até agora, vimos os parques que estão localizados mais ao norte da represa, né? A gente tem essa missão bem importante também de inserir os parques mais ao sul da represa, com esse caráter linear, que são parques lineares, que possuem um perfil mais do ecoturismo natural, né? Até os parques mais ao norte têm esse perfil mais de eventos, de realização de diferentes atividades, e esses parques têm esse perfil, né, que seria até de um parque natural dentro da cidade, possuem uma enorme quantidade de animais e vegetais, de espécies arbóreas significativas da Mata Atlântica, e que o paulistano poderia conhecer todo esse patrimônio. Então, nesses parques, o foco é muito no ecoturismo, né, e nessa visitação que hoje em dia não acontece, né? Então, primeiramente, toda a ideia é reformar todo o parque, ele possui uma passarela já em madeira no campo alagável, mas que tem que ser toda reformada, tem uma torre de observação, mas que não é acessível, então a gente reformar, trazer uma torre de observação acessível para o cadeirante, para o idoso, para as crianças, ter alguns decks de lazer e incorporar nesse parque também uma nova área, ali mais próximo à Avenida Atlântica, com um novo acesso do parque, com essa infraestrutura mínima de playground, de quadras, administrativo que hoje não possui, e também criar um roteiro aí turístico que possa acontecer no parque. Pode passar. Então, aqui uma imagem dessa torre de observação de pássaros, né, das vistas da represa, como poderia acontecer, mas com ela provendo essa acessibilidade que hoje não possui. Pode passar. Então, aqui chegamos ao nosso penúltimo parque, né, o Parque Linear 9 de Julho, é um parque belíssimo ali ao sul da represa, né, que tem toda essas vistas, assim, quase 360 graus, assim, é muito interessante, e é um parque que é pouquíssimo utilizado, que poderia também receber um enriquecimento arbóreo para criar um corredor de fauna, um corredor, né, de contato ali com uma fauna que já existe aquática, que é muito relevante, de aves aquáticas, e é um parque que teria que receber toda essa reforma da infraestrutura dos seus playgrounds, academias ao ar livre, que demandam dessa reforma para prover o uso público. E também tem essa questão de inserir essas estruturas de visitação, tem uma passarela, torre de observação, deck de lazer, para maior proveito, né, desse ecoturismo, dessas belezas que o parque provê, né? Pode passar. Desculpa falar, só assim, o parque não possui hoje em dia também sanitários, administrativo, então a gente quer trazer toda essa estrutura para o parque, e ele é um dos parques, junto com o Guarapiranga, que vai receber o Centro de Educação Ambiental, que é uma ideia, como a Maíra falou, muito interessante, que é trazer educação ambiental para o território, né? Trazer a sensibilização da natureza, do aprendizado nos parques, e com isso a gente acredita que a população e a comunidade do entorno pode se sensibilizar, cuidar melhor da natureza a partir disso.
Então, pode passar. Então, aqui temos nosso último parque, que é o Parque Linear São José, é um parque muito apropriado pela comunidade do entorno, né? Tem um centro comunitário ali também associado, que realiza diversas atividades no parque, um parque bem ativado. Então, a ideia é fazer toda essa reforma dos caminhos, né, de toda a estrutura, prover uma estrutura de alimentação, uma passarela de conexão com a área de playground, que hoje está desconectada do parque, fazer um enriquecimento arbóreo, principalmente da mata ciliar em volta do córrego, né, que hoje demanda por assoreamento que seja recuperada, e também toda essa parte de estruturas de visitação, como uma torre de observação e um deck de lazer, para a realização desses eventos comunitários que hoje não possuem um lugar apropriado para que isso aconteça. Mas, obviamente, eventos pequenos, de baixo impacto, comunitários. Pode passar. Aqui a gente traz uma proposta que foi construída junto com os atores locais, assim, principalmente que já realizam esse transporte, esses passeios náuticos. Acho que o Adrien está aí também, então agradecer o Adrien por esse apoio. Seria basicamente, já acontecem esses passeios, né, pela represa, mas uma grande demanda seria que esses parques tivessem um pier de acesso para embarque e desembarque de passageiros, para uma melhor conexão. Até esses parques são muito melhor conectados via aquática do que pelo próprio território. Então, assim, trazer essa questão de criar dois roteiros turísticos, né, que são de caráter referencial, mais a implantação dos piers é de caráter obrigatório, que seria o primeiro roteiro intra-parques, então, tornar esses parques conectados, as pessoas poderiam entrar com ticket, fazer toda a visitação dos parques como um todo, assim, reforçando essa ideia que esse projeto é uma grande intervenção urbana, né, de conexão, e não só parques isolados, e um segundo roteiro náutico com atrativos da represa, que possuem muitos, né, temos toda a parte do solo sagrado, a garagem de barcos de Vila Nova Artigas, então temos diversos atrativos aí na represa que podem ser incorporados para esse grande polo turístico, ecoturístico que a cidade possui. Pode passar. Então, aqui a gente mapeou também alguns benefícios esperados para o projeto, né? Então, de forma local, prover uma maior segurança jurídica dos parques. A gente teve um trabalho bem intenso junto com a Secretaria do Verde, na formalização dos perímetros desses parques, junto ao EMA, então, diversas visitas técnicas, mapeamentos, para evitar novas invasões, apropriação indébita de área pública. Então, acho que esse foi um trabalho bem interessante e importante. Os parques estão todos formalizados, com seus perímetros definidos. Fortalecimento da cultura e dinâmicas locais, visto que os parques podem se tornar locais que a população, os produtores locais podem utilizar e serem convidados a participar para a venda de produtos, para a realização de eventos de divulgação da cultura também local. Acho que podemos ampliar o potencial náutico esportivo de eventos que a represa já possui e que às vezes não tem uma infraestrutura adequada para receber, né? Fora que tem a questão da recuperação da Mata Atlântica local, que é um bioma que foi extremamente devastado na área, então a gente poder trabalhar com enriquecimento, poder fortalecer a proteção é muito importante, fora que pode trazer diversos investimentos para a região. Os dois projetos juntos têm um grande impacto de reativação da área. Para a cidade, temos novos e melhores espaços públicos, né, desenvolvimento econômico, geração de empregos. Acho que tem essa questão que a Mayra falou de fortalecimento do ciclismo, muitas pessoas já vêm do Parque Bruno Covas, fazem esse trajeto, então ter melhores infraestruturas, estruturas para receber esses ciclistas, esses visitantes também, e promoção do turismo, do ecoturismo, numa área belíssima em São Paulo, que é muito pouco conhecida. Fora que nós temos o alinhamento com diversas metas globais também, né, da ODS, que é a questão de prover maior cobertura vegetal. Acho que o projeto tem uma participação importante na questão da mudança climática, né? Visto que os parques também vão ser essa esponja, vão absorver muito dessa questão. E, obviamente, todas as questões sociais associadas também para o projeto. Acho que eu volto a palavra para a Maíra agora e para o Guilherme Denis, e agradeço aí a todos, fico à disposição. Obrigado, Carolina. Bom dia a todos e todas. Eu vou só fazer os destaques, então, da parte econômica aqui do projeto, né? Então, na nossa estruturação, a gente estimou investimentos na ordem de 21 milhões de reais.
ao ano, né, tem um custeio projetado de 19,4 milhões, e nesse projeto a gente estimou que é possível obter uma outorga fixa estimada em 409 mil reais, né? E ainda por cima, caso haja excedentes de receita em relação ao projetado, há um compartilhamento de receita da ordem de 1% até 6% ao ano, tá? Então, ao todo, né, o valor dessa concessão está estimado em cerca de 500 milhões de reais nos 25 anos. E, por fim, ali só o destaque de que a receita prevista, né, no concessionário para cada ano é da ordem de 26 milhões de reais. Então, eu queria trazer também alguns comentários acerca de como a gente estruturou, né, essas estimativas. Então, o primeiro deles é sobre esse potencial de receita, né? Uma boa parte dela é considerada, como a Maíra já colocou, a questão do estacionamento, de alimentação nos parques, mas um dos pilares também é esse passeio náutico, que a Carolina bem mostrou no slide anterior, né? São trajetos que já são utilizados hoje em dia. O acesso de um parque a outro toma cerca de 10 minutos, né? Tem uma alta atratividade em termos de beleza cênica, e também favorecem muito o transporte entre parques, né? Então vai ter uma integração muito maior do projeto via náutica do que via, por exemplo, ônibus circundando o território, né? Como a Carolina também já mostrou. O potencial de exploração dessa atividade é muito amplo, né? Porque tem diversos tamanhos de barcos e perfis de motores que podem ser utilizados combustíveis, e a gente também comenta aqui que na infraestrutura obrigatória dos investimentos tem os decks, né, para esse aproveitamento náutico em cada um dos parques. Então, esse passeio náutico vai poder usufruir dessa infraestrutura obrigatória que vai ser colocada. Além disso, outro ponto que foi desenvolvido no projeto é a questão de que, conforme a Carolina mostrou ali nos mapas, né, os parques que estão lá no Bloco Norte, né, que é o Guarapiranga, da represa da Guarapiranga, e esse primeiro Bloco Norte vai ser integrado ao Bloco Sul, que são dos parques lineares, através de um subsídio cruzado. O que quer dizer isso? Né? Que a receita gerada nesses primeiros, que tem maior movimentação econômica possível, vai ajudar a arcar com os investimentos de sustentabilidade e de implantação das mudas, de toda a questão de preservação ambiental que está mais focada no bloco dos parques lineares, né? Então, esse cruzamento, essa interligação do projeto está toda vinculada entre receita, custeio, isso tudo é muito importante. Também destacar que a projeção de receita, ela depende da projeção de demanda que foi feita no projeto. A gente considera que a projeção de demanda ela é conservadora, a gente utilizou como metodologia, né, um raio de influência ali no entorno, então a gente está considerando que o potencial que foi bem colocado pela Maíra lá no começo do projeto, que é de 830 mil visitantes ano, que foi mensurado durante a pandemia, ele poderia se expandir praticamente dobrando, considerando o transporte das pessoas que moram ali no entorno de até 30 minutos por diversos modais, né? E aí a questão que eu queria destacar aqui é que tanto, então, a gente está pensando no visitante local do entorno, quanto também quando a gente considera esse turismo, né, que a Carolina bem comentou, aí esse turista que está fora, né, do entorno, né, pessoas de São Paulo, pessoas de outros estados, não está considerado na projeção de demanda, então ele tem um potencial de ser ainda maior. A população da Zona Sul ela é uma das maiores da cidade, né, então ela tem muito a se beneficiar dessa melhoria nos parques, né, que foi muito bem apresentado pela Carolina. Queria também destacar que dentro do entorno há uma grande heterogeneidade de renda, então a gente tem bolsões de renda mais alta misturado também com classe média e também bolsões de renda de menor renda, e que então o parque, na nossa proposta, a gente está tentando considerar tudo isso, né? Coloca o ticket popular nos restaurantes, também entende que tem um potencial de exploração e de maior receita em outras localidades dos parques, e que a concessionária tem que fazer essa boa gestão, e a gente colocou as obrigações e encargos nesse sentido para gerar esse resultado. Por fim, queria destacar também que existem potenciais upsides nos benefícios econômicos, né? Tem potenciais elementos que a concessionária poderá explorar, que melhoraria os seus resultados. São eles, por exemplo, fazer geração distribuída com energia solar, utilizar mecanismos para fazer economia com água e também explorar os resíduos sólidos que são gerados nos parques, principalmente questão de manejo, né, que tem bastante. Então, esses benefícios econômicos que estão no slide, eles são considerados bem conservadores. Assim, né? A gente fez uma metodologia bem enxuta para tentar chegar num modelo básico. Então, com isso eu passo para a Maíra Madri falar dos próximos passos. Obrigada, Guilherme. Então, pessoal, essa foi a apresentação do projeto.
a gente está hoje na audiência pública, temos essa consulta pública, ela fica disponível até dia 5 de julho, então, ainda que existam diversas contribuições que potencialmente possa não ser abordada aqui hoje, ainda dá para enviar, né, sua contribuição por escrito, no e-mail que a Letícia colocou aqui no chat, e a gente vai falar daqui a pouco qual é o e-mail. E aí, ao longo desse processo, essas contribuições elas vão ser avaliadas, elas vão ser verificadas tecnicamente, né, a partir de uma análise técnica tanto da Secretaria do Verde e da São Paulo Parcerias, e potencialmente incorporadas na versão final do edital, que vai ser, então, um edital de licitação. É importante destacar aqui, do ponto de vista de conversas com interessados em fazer essa gestão, a São Paulo Negócios vai conduzir um roadshow, né, para apresentar o projeto também para esses interessados, dia 29 de junho, e aí a São Paulo Negócios vai conduzir ali as inscrições. Aqui eu destaco, por fim, o e-mail, né, que já foi falado anteriormente, para envio das contribuições e esclarecimentos, alguma dúvida que restou, tá bom? Mas, de todo modo, a gente fica aqui à disposição para esclarecer dúvidas que acredito que já tem algumas no chat, né? Então, ficamos aí disponíveis. Letícia, não sei se vocês querem fazer uma leitura das perguntas ou a gente já vai falando. André, você pode ler as perguntas para a gente, por favor? Sim, vamos lá. Eu vou ler as 3 primeiras, sendo que as 2 primeiras são contribuições, né, não perguntas. Então, a primeira é do João Francisco. Ele diz que o uso da palavra reativar dá a impressão que não está ativo. E aí ele sugere potencializar, que é uma expressão melhor para o objetivo do projeto. O segundo comentário do Fábio, ele diz que é morador da região do Parque do Castelo e gostaria de colaborar. Ele já participou do conselho gestor. E aí a terceira, a pergunta de fato, que é do João Francisco, é uma pergunta longa, então eu vou ler ela toda de uma vez, qualquer coisa a gente retoma as 3 perguntas dele. O modelo de maior valor de outorga fixa a ser paga é o melhor modelo de longo prazo? Isso não inviabilizaria empresas menores, associações civis de participarem? A segunda pergunta. Concessões longas, 25 anos, diminuem a força de negociação do poder público. O pensamento moderno sugere que os contratos sejam de até 5 anos, como os contratos de transporte público. Sei que o investimento inicial, que deve ser feito pela empresa, é alto, mas ele poderia ser diluído ao longo dos anos de contrato. Terceira pergunta. Foi pensada a situação dos contratos dos atuais fornecedores, bares e restaurantes existentes, como os do Parque Praia do Sol? A concessionária do Parque do Ibirapuera pareceu não muito preparada para a mudança dos contratos. Ok. Maíra. André, eu vou então tratar dessa leva de perguntas e ponderações. Aí depois nas próximas também tem temas urbanísticos e tal, daí o pessoal também da minha equipe vai auxiliar. Mas de todo modo, primeiro agradecer a contribuição acerca da palavra reativar ou potencializar. Acho que a gente quer mesmo potencializar, né, a vocação da represa. E ativar seria mais no sentido de trazer mais atividades mesmo, né, desenvolvimento até econômico, considerando tanto a ampliação da área de influência dos parques, né, então trazendo pessoas também de outros bairros para usufruir desses parques, mas de todo modo a gente agradece aí a contribuição. Também ao Fábio agradecemos aí a sua disposição em participar desse projeto ativamente. Acho que é muito importante que a sociedade civil contribua de maneira ativa, né, nesse projeto. Então, sobre as perguntas específicas, a respeito da outorga fixa e critério de julgamento, aí, João, a gente avaliou, né, diversas metodologias aí para definir critério de seleção, mas, de todo modo, a gente acredita que, no momento, nossa visão é que a gente tem uma outorga fixa baixa inicial, solicitada em torno de R$400 mil, então que não significa uma restrição da competitividade do certame, tá? Então, isso a gente acha que não é um motivo de restrição. A qualificação técnica exigida também, ela é relevante, ela também não está sendo restritiva, então acho que isso também favorece, tá, a competição. De todo modo,
a gente também tem que observar que por serem parques, né, em que em conjunto se configuram numa área muito grande, né, de mais de 1 milhão de metros quadrados a serem geridos, então a gente acredita que é necessário que a futura gestora, né, a parceira privada, tenha uma certa robustez, tanto econômica quanto operacional, para conseguir fazer essa gestão de modo adequado. Então, a gente tenta ao máximo balizar entre essas decisões, né, de não ser restritivo, mas também exigir uma certa robustez, né. Então, a gente acredita que nesse momento, mas a gente está aberto aí a sugestões, claro, da sociedade e dos interessados, estaria adequado o critério. Sobre o prazo da concessão, é importante salientar que o prazo de 25 anos ele já é menor aqui em 10 anos em relação ao Parque Ibirapuera, por exemplo, que foi uma das últimas concessões estabelecidas pela prefeitura, mas, de todo modo, isso diz muito respeito ao montante de investimento. Acho que você mesmo pontuou, né? O montante de investimento aqui ele precisa ser amortizado, e por isso não é uma concessão de 5 anos. Acho que em 5 anos dificilmente seria possível amortizar, tá? Esse investimento. Não sei, eu também não consegui avaliar qual concessão de transporte você está colocando, porque eu não conheço uma concessão de 5 anos de transporte, tá? Aqui na cidade. Mas, de todo modo, a gente acredita também que para que haja uma estabilização na operação, né? Hoje esses parques eles não são geridos dessa maneira, são geridos de uma outra maneira, com poucas atividades, né? Pouca exploração até comercial de alimentação, por exemplo. Então, até você conseguir, talvez, fazer com que esses parques tenham essa potencialidade explorada, assim, ou ter uma estabilidade, né, nessa operação, até um próprio conhecimento da operadora em relação a isso, deve ensejar um tempo, né? Então, a gente acredita que isso vai sendo aprimorado e o prazo seria suficiente aí para que tanto a concessionária consiga ter uma estabilização da operação e o usuário consiga aproveitar, né, desses benefícios, etc. Mas aí também cabe, a gente pode avaliar, acho que fica aí sua contribuição também. O outro era sobre a regularização, né, dos contratos. Acho que você colocou como será a transição, né, dos contratos. Ocorre que hoje no Parque Praia do Sol não existem contratos, tá, de exploração comercial ou de quiosques, etc. Hoje o que acontece é uma ocupação irregular, tá? Especialmente da exploração de alimentação. Mas, de todo modo, a ideia municipal é regularizar essa exploração da atuação que já existe ali, tornando permissionária, né, o agente explorador ali da alimentação, e aí sim depois fazendo um contrato privado ali com direito de preferência da fornecedora de alimentação com o concessionário. Então, acho que isso já destaca aí uma diferença grande, tá, em relação ao que você pontuou sobre o Parque Ibirapuera, porque no Parque Ibirapuera realmente já tinham serviços ali de alimentação, TPUs, que eram executados, mas isso não existe hoje nos parques aqui da Guarapiranga, tá bom? Acho que serão essas. Né? Seguindo aqui com as questões, eu vou ler as próximas duas contribuições. A primeira do Roberto, ele traz para aprovar o projeto de lei 330 de 2021, que é de autoria do vereador Rodrigo Goulart e apoio do vereador Marcelo Messias, que dispõe sobre a criação do polo ecoturístico histórico-cultural das represas Guarapiranga e Billings. E ele diz que é fundamental para garantir o retorno do investimento que será feito pela iniciativa privada. A segunda questão do João Francisco são referentes são 3 perguntas, na verdade, referentes à abrangência do projeto. A primeira é por que não foi incluído o Parque Comandante Jacques Cousteau no projeto.
A segunda, a modernização do parque acredito que visa melhorar o uso para aqueles que moram no entorno ou para atrair pessoas do centro da cidade. O uso do termo potencial turístico enfatiza mais a segunda proposição. Não acho que quando um morador do Grajaú vai para o Ibirapuera, ele esteja fazendo turismo, ou está. Acho que a gente pode ler só essas por enquanto, para não ficar muita coisa. Ok. Creio que eu vou começar pelo final, então acho que é mais fácil, sobre a questão do turismo, né? João, sobre isso, claro, o projeto, ele visa fazer com que a população que já mora no entorno consiga usufruir com uma maior qualidade, tá, dos parques. Então, isso acho que ficou bem claro ao longo da exposição, assim, melhorar o serviço e quem vai estar diretamente, né, afetado por isso é a população que mora no entorno. Mas também é evidente que esses parques, eles possuem um potencial hoje pouco utilizado, que é você trazer outras pessoas, né, de regiões que não estão ali no entorno imediato, para também usufruir desses parques, né? Então, claro, isso acontece hoje no Parque Ibirapuera, por exemplo, e é o que poderia também acontecer em outros parques da cidade. Acho que a ideia é que a área de influência desses parques seja ampliada, né? Então, uma pessoa que mora, né, numa região ali mais central da cidade, por exemplo, que hoje pode não ter nem ter a ideia, né, de vou lá no Parque da Guarapiranga. Com esse projeto, a gente entende que a ideia é reforçar com que essas pessoas também usufruam desses parques, tenham isso em mente quando forem fazer o seu lazer e também turismo, né? Como, por que não, né? O turismo, ele pode envolver locais dentro da sua própria cidade também. Então, acho que esse é o objetivo aqui também do projeto, tá? Então, reforçando que tanto beneficiar a população do entorno, que já usufrui desses parques, mas com melhores serviços, né, para essa população, mas também trazer, sim, outros usuários que hoje não frequentam, assim, esses parques, mas que poderiam vir a frequentar com essa requalificação, com uma maior provisão de atividades, etc. Aí, acho que eu vou falar um pouco rapidamente só do Parque Jacques Cousteau, mas talvez a Carol possa me complementar. Mas, de todo modo, nesse primeiro momento, foi uma opção de fazer uma modelagem que envolvesse os parques da Orla, tá? Da Guarapiranga. O Parque Jacques Cousteau ele não está exatamente na Orla, mas, de todo modo, ele é um parque relevante que a gente pode também avaliar para outros projetos futuros e outras parcerias, tá bom? André, antes de você continuar lendo aqui as perguntas, só vou confirmar, ok a gente continuar mais um pouco, porque já bateu 11 horas, Maíra. Daí o que eu vou sugerir Claro. é que as perguntas sejam lidas até essa do Vinícius Almeida, que acredito que foi o João Francisco, né, que está logado aí pelo Vinícius Almeida, pelo que eu estou lendo, do Parque do Laguinho, que foi feita às 10h57, tá bom, André? Daí eu peço a todos, caso tenham questionamentos remanescentes, enviem para o e-mail do projeto que a gente vai dar um encaminhamento, tá bom? Obrigada. Se você puder continuar lendo, André, eu agradeço. Claro. Seguindo aqui, o Vinícius Almeida, ele tinha levantado a mão, então acredito que ele queira contribuir com fala. Vinícius, se você quiser abrir seu microfone, a gente só pede, por favor, para limitar o tempo em 2 minutos, tá? Oi, bom dia a todos. Só para ficar claro, tem uma pessoa que está comentando usando meu nome, eu acho que é por causa do link que eu compartilhei no grupo de WhatsApp. Acho que o link era meu, e aí algumas pessoas estão entrando e comentando usando meu nome. Muita gente aqui me conhece, eu estou como diretor da divisão de parques urbanos aqui da Secretaria do Verde, mas eu nasci e cresci na Orla da Guarapiranga, eu fiz toda a minha carreira acadêmica, inclusive minha dissertação de mestrado, enfim, sempre foi ligada à questão aí da orla, dos parques, eu fui administrador dos parques também, sou frequentador e usuário,
Então, como eu participei no final desse processo, eu queria frisar o seguinte: o principal benefício dos parques, né, o primeiro e maior de todos, é o ambiental, que os parques eles coíbem as novas ocupações. Você vê muito claramente que o processo de crescimento urbano, hoje na região do extremo sul da cidade de São Paulo, está sendo segurado pelos parques. E isso, com esse processo, esses projetos junto com a concessão, está contemplado, tem um cuidado ambiental que é muito grande. E assim, eu acho esses parques, sou suspeita a falar, eu acho os parques mais bonitos da cidade de São Paulo são da Orla da Guarapiranga e da Billings. E assim, a população da região, ela é frequentadora, mas a maior parte dessa população ainda não sabe. Eu acho que quanto mais as pessoas souberem dos parques e frequentarem os parques, eu falo isso por mim, eu sou hoje formado em gestão ambiental porque eu cresci brincando na beira da represa, foi isso que me motivou. Quanto mais as pessoas conhecerem e se apropriarem desses espaços, seja morador da região, que para mim é o mais importante, ou pessoas de fora, mais a represa ela vai ser valorizada e mais as pessoas vão se mobilizar pela conservação dela, principalmente quando você tem equipamentos de educação ambiental previsto. E o Parque Jacques Cousteau, nós, a Secretaria do Verde, que indicamos quais são os parques, não sou eu, estou falando da Secretaria do Verde como um todo, que indica para a SP Parceria estudar quais são os parques que a gente entende que dá um processo interessante para concessão. Então, por isso que eles não se debruçaram no Parque Jacques Cousteau, mas olharam para os parques da Orla, que tem esse potencial de uma grande área conectada, né, que sempre foi, que tem um potencial de ser muito melhor do que já é. É isso. Legal, Vinícius, obrigado pela contribuição. Seguindo, eu vou ler uma pergunta do João Francisco e vou ler só ela porque ela está dividida em 3 perguntas. Ele traz perguntas referentes ao memorial descritivo. A primeira, a dimensão dos parques nos projetos não considera a sazonalidade da represa. O Parque Praia do Sol tem seu tamanho duplicado em julho. Quando a represa está em 110%, não existe espaço para praia em nenhum parque. Como o concessionário tem acesso a esse tipo de informação? Isso não poderia ser judicializado futuramente? A segunda pergunta, o plano arquitetônico tem muitos exemplos de parques e áreas verdes dos Estados Unidos, Chile, Itália, Suécia, Noruega. Se as concessões já feitas são vistas como um sucesso, não deveríamos pegar os exemplos das inovações trazidas pela Urbia, no Ibirapuera e pela Fará, nos parques do Rio Pinheiros? Terceira pergunta, muito do que consta no relatório está copiado de livros e artigos sem a devida fonte citada. Muito cuidado. Eu posso responder, se for necessário, que é uma parte mais técnica. Então, bom dia. Então, assim, só para responder um pouquinho, primeiramente em relação às referências, né, que foram utilizadas no material. Eu acredito que nós tentamos pegar algumas referências do que são bons projetos, né, que existem pelo mundo, independentemente se são aqui. Nós tentamos pegar projetos também na América Latina, projetos mais relacionados com a nossa cultura, com a nossa sociedade, mas também acho que essa questão do projeto arquitetônico, ele extravasa a questão do país, do território, né? E, infelizmente, nós gostaríamos muito de usar referências, assim, do Parque do Ibirapuera e do Parque Bruno Covas, mas esta área da Guarapiranga, ela é muito específica, né? São parques de orla. Então, assim, nós não temos referências para usar do Ibirapuera, por exemplo, que é um parque completamente diferente, com perfil mais florestal, que está numa área mais central, né, diferentemente da Guarapiranga. E o Bruno Covas ainda tem algumas intervenções em containers, algumas coisas sendo feitas, porém ainda não daria para a gente usar, porque nós estamos propondo uma estrutura completamente nova que o Parque Bruno Covas não possui ainda, então não daria para usar de referência. Nós somos muito cuidadosos em relação a usar referências externas de países com climas, com culturas diferentes, mas quando é um bom projeto arquitetônico muito próximo do que nós estamos fazendo, eu não vejo o porquê não podemos utilizar. Tem a questão que também foi perguntada em relação à cheia seca dos parques, que eles mudam bastante de configuração. Essa parte dessa análise, assim, realmente é uma análise muito específica, né? Então, por exemplo, a represa, quando nós temos períodos de maior chuva, esse parque ele vai estar numa altura, né, vai assim, tá mais alagável,
de um ano vai estar de um jeito, no outro ano vai estar de outro, né? Então, eu acredito que todas as estruturas que nós previmos foram considerando, né, essa cheia seca. Aliás, a gente fez mais de 10 visitas técnicas no parque, entrando no meio do mato, tentando entender a diferença que o parque tinha em relação à cheia seca, e isso está constando nos documentos em relação às estruturas arquitetônicas. Eu acho que essa análise em relação aos parques, os períodos que varia isso do território, área seca e área molhada, né, são análises que vão ter que ser feitas ao longo do tempo, visto que nós estamos com mudanças climáticas, às vezes o parque fica com uma hora seca, fica com uma hora cheia, mas todas as estruturas que nós previmos foram baseadas em todas as visitas técnicas em diferentes estações do ano e foram mapeadas dessa forma. Então, acredito que também terá que ser feito acompanhamento de acordo com essa diferença. Em relação à utilização das referências, garanto aqui por mim, porque assim, o nosso material está muito em relação ao empírico, né? Então, tudo que nós escrevemos foi baseado nas visitas técnicas, nas conversas com atores legais, com toda a parte dos atores locais. Então, foram escritas de próprio punho, né, baseadas em todas essas experiências que nós temos empíricas da área, visto que nós não temos nenhuma bibliografia análoga para copiar ou não ter referenciado, porque não existe nenhum local, assim, no Brasil ou no mundo, assim, com essa conformação, que a gente possa fazer uma questão análoga, né, textual. Então foram textos escritos do próprio punho, e todas as imagens utilizadas nos documentos de referências externas foram referenciadas com seu link de acesso, data de acesso, seguindo todos os protocolos acadêmicos necessários. Então, se tiver alguma questão extra, estamos à disposição, mas não conseguimos verificar essa questão. Exatamente, acho que sobre esse ponto também, se houver algo específico que você gostaria de destacar, aí manda para a gente também, que, claro, no edital a gente faz a retificação e a devida menção, né? Mas acho que ficou esclarecido. Seguindo com as questões, eu acabei pulando a pergunta do Fábio, e eu vou ler só ela, porque as próximas são um pouco maiores, eu acho melhor ler individualmente. Mas o Fábio traz que os projetos contemplam a desapropriação das áreas invadidas nos parques, como no Castelo, assim como os esgotos clandestinos despejados diariamente? Quer falar, Carol, sobre o Parque Castelo? Poderia repetir a pergunta, por favor? Desculpe. Claro. Ele pergunta: os projetos contemplam a desapropriação das áreas invadidas nos parques, como no Castelo, assim como os esgotos clandestinos despejados diariamente? Então, no Parque Castelo, ele tem uma ocupação que já está sendo, né, acho que o Vinícius pode falar melhor que eu, mas está em processo toda de retirada. Até essa área nova que a gente está propondo com esse acesso novo ao parque, já está feita o andamento dessa realocação, né? Então isso já está sendo realizado. E eu acho muito importante frisar que quando a gente destaca que a gente está propondo dentro do edital a limpeza adicional de córregos, eu acho que os córregos que estão dentro do parque e tem como final, né, a sua parte, a represa, dá para ser feito esse controle, né? Então, de melhoria do assoreamento, da mata ciliar, dos taludes, todos dos parques, e dessa limpeza de um lixo doméstico que vai acarretar indo para a represa. Então, através da inserção de ecobarreiras. Não podemos esquecer que a competência de fazer a ligação de tronco, assim, de esgoto, a parte do esgotamento doméstico é de titularidade e competência da Sabesp. Então, assim, a Sabesp já tem feito um trabalho ali com o córrego limpo na região, que tem uma previsão de aumento e de toda essa parte, e tem sido previsto, paralelamente ao projeto, um investimento de mais de 230 milhões também para a melhoria dessa parte de esgoto na região. Então, o projeto tenta, adicionalmente, melhorar a questão dos córregos e do esgoto doméstico que se dirige à represa, mas a competência assim, inicial é da Sabesp, que tem feito e vai fazer mais investimentos ainda na área. Seguindo, a gente tem uma contribuição do Vinícius, está dividida acho que em 4 partes, eu vou ler ela até o fim, qualquer coisa a gente retoma. Mas ele traz que a proposta de requalificação dos parques é bem-vinda, todavia há algumas considerações.
A primeira, os parques são uma conquista importante da sociedade civil. Essa contribuição não é do Vinícius. Perdão. Tá. Então, corrigindo, é uma contribuição do Mauro Scarpinati, e ele traz: a proposta de requalificação dos parques é bem-vinda, todavia há algumas considerações. A primeira, os parques são uma conquista importante da sociedade civil, que elaborou um conjunto de propostas a partir do Seminário Guarapiranga 2006, cujo documento e publicação a Secretaria do Verde e Meio Ambiente conhece. Segundo, o projeto dos parques e da orla da Guarapiranga não foi concluído, precisa ser retomado e efetivamente implantado. Terceiro, não vejo sentido algum em nenhuma proposta para a região que não contemple uma política clara, eficaz, com metas muito bem definidas para conter o processo de ocupação criminosa e destruição das áreas de mananciais, como os loteamentos ilegais que proliferam na região, e infelizmente são tratados com autuações e medidas burocráticas. 4. É urgente e indispensável que haja uma política integrada de defesa dos mananciais, uma política perene que envolva os entes públicos do Executivo, Legislativo, Judiciário, forças de segurança e sociedade civil. 5. É indispensável que a Prefeitura Municipal de São Paulo atue de maneira inequívoca, fazendo cumprir o plano diretor e a lei parcelamento, uso e ocupação do solo. Sem isso, qualquer medida é cosmética. Não sei se Maíra ou Carolina querem comentar. Não sei se o Mauro quer falar também. Complementar? Eu estou... Perdão, gente. Perdão. Bom dia a todas e todas. Eu estou no meio de uma outra reunião de trabalho, mas eu não podia deixar de passar aqui. Todas essas questões que eu já pontuei, eu só queria complementar com uma última coisa. Vamos colocar bem claro, a Sabesp é uma mera concessionária do serviço de saneamento de São Paulo. Ponto. Quem é que concede esse serviço? A Prefeitura do município de São Paulo, que detém o contrato. Portanto, a responsabilidade é da Prefeitura de São Paulo. Do contrário, nós vamos confundir as coisas. A Sabesp é um ente importante, mas ela é uma empresa concessionária do serviço público. Dito isso, eu já escrevi a outra parte, porque eu não posso continuar na audiência pública, porque eu estou numa outro compromisso de trabalho. Eu quero dizer que, assim, reiterar, tá, que é uma baita conquista da sociedade civil esses parques, que qualquer melhoria é muito bem-vinda. Agora, não dá para desconectar isso e para fazer o projeto do parque sem fazer o projeto ou sem ter ações efetivas, tá, não cosméticas, de impedir a ocupação daquela região. Eu atuo há 40 anos na defesa do Guarapiranga. Há 40 anos que a gente só vê a situação piorar, piorar, piorar e piorar. Início da década de 90, 1991, foi lançado o programa Guarapiranga, que virou o programa Mananciais. 3 décadas depois, as represas estão muito piores do que estavam em 1991. Então, se a gente não colocar esse assunto, tá, integrado, tá, com qualquer outro tipo de ação, a gente vai fazer ações cosméticas. Me perdoe. Agora, o projeto de requalificação, reitero, é muito bem-vindo. Porém, se a gente continuar fazendo, tá, as coisas isoladamente, como vem sendo feito, não vai resolver. Tá? Na verdade, a gente vai ter, daqui a mais alguns anos, vamos estar aqui de novo, discutindo uma requalificação da requalificação da requalificação. É isso. Muito obrigado. Eu não vou poder participar integralmente da audiência pública, porque eu estou numa reunião de trabalho, saí, me escondi aqui para participar brevemente. Obrigado. Eu acho que legal, Mauro. Acho que primeiro acho que a gente só agradece aí a sua contribuição. É claro que você destacou diversos pontos que dizem respeito a diversos órgãos, né, tanto municipais quanto estaduais. Então, a gente aqui hoje, né, como São Paulo Parcerias, auxiliou na estruturação desse projeto específico em relação à requalificação desses parques, mas
é evidente que há um amplo espaço para melhorias, né, e ações integradas que consigam efetivar tudo o que você destacou, né, a contenção de ocupações irregulares. Esse projeto ele não é uma solução única, né? Então acho que são diversas estratégias que precisam se concentrar num problema específico. E aí o que a gente pode destacar aqui como São Paulo Parcerias é receber a sua contribuição, claro, levar aos demais órgãos aqui da municipalidade, com a devida relevância, mas é isso, ok? Seguindo aqui com as questões, o Adrian, ele tinha levantado a mão e acredito que ele queria a fala, mas pelo que eu estou vendo, acho que ele já desconectou da audiência. Adrian, se você ainda estiver por aqui... eu acho que ele já desconectou. E então, seguindo para a última contribuição, e aí, desculpa, para mim, eu não sei se foi o Mauro ou o Vinícius que fez, então, se quiserem me corrigir, fiquem à vontade, mas que o Parque do Laguinho, já que custou, é um parque de pesquisa e conservação, inclusive embargado pelo Ministério Público. Então, não é cogitável e nem viável para concessão. E aí, essa foi a última pergunta enviada. Letícia, se você quiser... Tá bom, obrigada, viu, gente? Bom, tendo em vista que a gente já está chegando aí às 11h20 da manhã, né, e as perguntas já foram lidas, esclarecidas, as contribuições, eu reforço que é importante que envie no e-mail do projeto, tá? Demais dúvidas, contribuições que surgirem decorrentes dessa audiência também, ou releitura aí dos documentos editalícios que estão disponíveis na página do projeto, está aí no site para facilitar o acesso, mas também foi publicado nos jornais aí oficiais, nos canais oficiais, o link. E eu acho que a gente parte para o final da nossa audiência. Acho que foi muito produtivo aí o debate. Eu agradeço a todos que participaram e fizeram as contribuições. Elas certamente trarão benefícios para a consolidação do projeto como um todo. Como eu disse, continuem enviando contribuições até o dia 5 de julho, a gente está recebendo. Sobretudo, eu agradeço a São Paulo Parcerias, que é responsável pela estruturação do projeto e pelo apoio técnico nessa audiência, a São Paulo Negócios para favorecer as condições para estabelecer esse diálogo com a sociedade civil, potenciais interessados no projeto, também a Secretaria do Verde, que vem fazendo aí uma interlocução com a gente desde o início da concepção do projeto, né, para melhoria desse espaço e potencialização dos usos, e, portanto, eu declaro encerrada a audiência de hoje, agradeço a todos. Obrigada. Obrigada a todos, tchau, tchau.